Linha de Frente. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Linha de Frente na programação da Jovem Pan nesta terça-feira, dia 17 de junho. Eu sou Nelson Kobayashi e estou nesta tarde com Laura Porto, Leandro Ferreira, Diego Tavares e Rodolfo Maris para debater os principais assuntos no Brasil e no mundo, em especial na cobertura especial que a Jovem Pan segue fazendo a respeito do conflito entre Israel e o Irã. Israel, inclusive, ampliou os bombardeios nesta terça-feira, atingindo a maior usina nuclear do Irã e afirmou ter matado o chefe militar iraniano, aliado do líder supremo Ali Khamenei. A repórter Miriam Singer, que está em Israel, tem mais informações a respeito disso. Ela já chega na nossa programação trazendo a situação de momento. Miriam, seja muito bem-vinda. Boa noite para você aí em Israel. Conta pra gente como tem sido essas últimas horas, as últimas informações que chegam diretamente deste conflito. Boa noite, Nelson. Boa noite aos espectadores. De fato, se percebeu, se apontou um aumento dos ataques na área oeste do Irã. Os alvos foram principalmente lançadores de mísseis e também satélites iranianos. Além disso, como você falou, foi feito um ataque a uma das grandes usinas iranianas atômicas de Isfahan. A gente no momento tem só relatos de explosão, ainda sem explosões, ainda sem maiores detalhes. Também foi confirmado que uma outra usina importante de Natanz, ela foi bastante destruída, pelo menos pela parte da superfície que se pode ver. Ainda não se tem informações de quanto às centrífugas e toda a área que está sob as montanhas pedrosas, elas também foram atingidas. Também, como você já apontou, Ali Shadmani, comandante sênior do regime, que foi apontado há apenas 4 dias, o antecessor dele foi liquidado por Israel na sexta-feira passada. Ele também foi, liquidado agora pelas forças israelenses. É mais um golpe no regime iraniano. Basicamente é isso que a gente está vendo no momento, e também a gente tem notícias ainda não confirmadas da morte do ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. Essas são as informações que a gente tem no momento. Informação muito importante, hein, Miriam? Se houver, de fato, a confirmação da morte do ex-presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, talvez isso possa gerar uma repercussão ainda maior no mundo todo. A gente segue aguardando, naturalmente, a confirmação dessa informação, lembrando que há uma grande dificuldade em confirmar cada informação que chega do Irã. Lá há uma certa restrição de acesso às informações, mas à medida em que tudo vai sendo noticiado e confirmado, a gente vai trazendo aqui na nossa programação. Agora eu queria falar com você, Miriam, a respeito de um outro ponto muito importante, que foi uma fala do ministro da Defesa israelense, afirmando que o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, poderia ter um destino igual ao de Saddam Hussein. Como é que isso foi recebido aí pela população em Israel? Não consegui constatar nenhuma confirmação de que essa tenha sido exatamente a frase que ele disse. Existe uma verdadeira guerra de narrativas em que se usa a mídia, se usa a mídia social, se usa o poder do terror, que é uma ferramenta, infelizmente, muito comum aqui no Oriente Médio, que Israel se utiliza bem pouco dela, mas é uma forma de pressionar os iranianos a uma decisão de rendição, que é o que agora o presidente Trump está exigindo. Ele já não fala mais de sentar para negociar. Ele mesmo veio à imprensa há pouco tempo dizer que nós conhecemos a localização, nós no sentido dos Estados Unidos, conhecemos a localização sua localização, Khamenei, então queremos ver que a gente está esperando que você apresente a rendição do país. A gente tem que tentar esperar um pouco a confirmação dessas frases e dessas informações antes de tecer maiores críticas ou comentários a respeito delas.
Perfeito. Estamos aqui com a Miriam Singer, que segue a qualquer momento, pode voltar na nossa programação com mais informações. Ela já está aqui em outros programas da nossa programação. Muito obrigado, viu, Miriam? A gente se fala aqui na programação. Obrigada a vocês. Eu já quero iniciar... Obrigada a vocês, bom trabalho. Muito obrigado. A gente segue aqui na nossa mesa agora. Eu quero já acionar os nossos comentaristas, os nossos analistas, para avaliar justamente este que tem sido o 5º dia do conflito. Quero começar com o Diego Tavares. Diego, como é que você vê a repercussão deste conflito mundialmente agora sendo tratado, cuidado, a atenção do mundo todo para o conflito entre Israel e o Irã, naturalmente pela produção de armamento nuclear que existe no Irã e o perigo que isso gera não só para aqueles países ali envolvidos, mas para a própria humanidade. Diego Tavares, quero a sua análise. Koba, vejo com muita preocupação. Boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas aqui da mesa e a todos que nos acompanham nessa tarde aqui no Linha de Frente. Nós temos um conflito hoje que tem um plano de fundo muito diferente daquele que eclodiu em Israel no dia 7 de outubro de 2023. Lá nós tínhamos um contexto de guerra, mas um contexto de guerra travada entre um país e uma organização terrorista, entre um grupo terrorista que era o Hamas. Nesse momento nós temos em curso uma guerra em sua definição mais essencial. É o conflito de um país contra outro país, em uma zona já conflituosa, em um local que é naturalmente uma panela de pressão sob o ponto de vista das relações geopolíticas. O que está acontecendo hoje e o perigo de um confronto direto entre Israel e entre o Irã e Israel, que, diga-se de passagem, é a primeira vez que acontece de forma direta. O Irã sempre se envolveu nos conflitos da região, mas sempre se utilizando ali de seus procuradores, de seus proxies, né? Como o próprio Hamas, como outros grupos terroristas que atuam na região. O que está acontecendo hoje é inédito. E agora, com a participação dos Estados Unidos da América, que já estão encaminhando para lá as suas forças armadas e com a entrada também de outros atores no conflito, isso tem o condão de incubar aí um próximo conflito de escala mundial. O que precisa ser agora buscado por todos os interlocutores é a pacificação da região, é o cessar-fogo, é a busca da paz a qualquer custo, porque essa semente que está sendo plantada a partir desse ataque israelense contra alvos militares iranianos e o contra-ataque iraniano contra alvos civis israelenses é realmente algo muito perigoso e tem sim a possibilidade de ser a semente de um novo conflito mundial. E dia após dia a gente recebe a informação de mais um líder militar sendo morto pelo exército de Israel lá no Irã. A gente teve já o assessor direto de Ali Khamenei, que foi morto já nos primeiros dias do conflito, no segundo dia, inclusive. Nos últimos dias a gente viu o chefe da inteligência da Guarda Revolucionária sendo também morto. E agora a informação que chega há pouco à nossa redação, a informação da morte de um aliado do líder supremo Ali Khamenei, que era justamente o chefe militar do Irã. Leandro Ferreira, como é que essas mortes de pessoas importantes, líderes militares, pode impactar nos próximos passos desse conflito entre Israel e o Irã? Boa tarde, Koba. Boa tarde aos meus colegas aqui na Jovem Pan e à nossa audiência. Todos nós acompanhando, né, com muita tensão e atenção essa situação, uma vez que o grande medo é que ela escale por muito tempo e para além dessa região, né? Os conflitos, eles, como disse o Diego aqui, eu concordo, têm que ser evitados a todo e qualquer custo, né? Mas já que ele está ocorrendo, que ele seja o mais breve possível. Eu acho que esses anúncios de mortes de pessoas importantes acabam por enfraquecer ainda mais o Irã, que se demonstrou mais frágil do que se esperava, né, na reação em relação a esses ataques. Não estou aqui fazendo nenhum julgamento de valor sobre quem está certo, quem está errado, né, mas se esperava talvez que o Irã fosse mais capaz de se defender e gerar um enfrentamento numa escala muito maior. Acho que particularmente essa notícia do Ahmadinejad, se vier a se confirmar, é bastante mais grave. A gente vai ver um debate internacional muito grande sobre o direito de Israel de promover essa morte ou não, uma vez que ele não é mais um líder do governo iraniano, já foi,
né? Havia muito questionamento à sua época, mas foi ele quem tentou, inclusive, costurar um acordo pela primeira vez do Irã com a ONU e o resto do mundo a respeito do enriquecimento de urânio. Então, eu acho que vai ser preciso também, Koba, que além de ter um diagnóstico depois dessas mortes de líderes importantes, a gente faça o devido esclarecimento sobre as razões que levaram Israel a promover essas mortes, porque morte desnecessária, mesmo na guerra, é crime.